programa de hoje, WB. Por exemplo. Será, Brenão, se o momento do Ceará, ele impacta, e eu quero saber da galera também, eu quero saber do torcedor do Ceará e do torcedor do Fortaleza. Se o momento do Ceará, que é bom, impacta no momento ruim do Fortaleza. Por exemplo, não é que o Fortaleza está mal porque o Ceará está bem, mas o fato de o Ceará estar bem agrava o momento do Fortaleza, faz com que o sentimento do torcedor, problema, claro, faz com que o problema do Fortaleza seja mais dimensionado, seja maior dimensionado. Será? Não é isso que eu quero dizer, não, filho amado. Eu tô dizendo aqui o seguinte, que em função da rivalidade... eu tô dizendo que você trouxe o ponto e eu tô gerando questionamento. Perfeitamente, perfeito. Perfeitamente. Será que impacta? Por quê? Aí eu tô na dúvida. Eu particularmente não consigo afirmar isso. Eu também não. Eu acho que o momento do Fortaleza, ele gera críticas maior, muito mais pelo que o próprio Fortaleza fez em anos anteriores. Sim. E pela expectativa gerada no 2025 do Fortaleza. Eu também acho que é isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um ponto aí que não pode ser desprezado. Essa rivalidade, ela sempre existe. Sim. Você sempre vai olhar pro seu rival, como é que o rival tá. Se o Ceará não tivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, se o Ceará tivesse na Série B, não tivesse subido no ano passado, eu não tenho a menor dúvida que o Fortaleza, mesmo com o momento muito ruim que está passando, ele tentaria buscar argumentos para amenizar. O fato de o Ceará estar na Série A, de ter sido campeão cearense em cima do próprio Fortaleza, de estar muito bem no Campeonato Brasileiro, acaba que gera aquele olhar. Mas, na minha opinião, e aí eu repito, quero saber aqui a do Breno, a do Wilton, a sua também que está acompanhando o programa, na minha opinião, não é o fator determinante. Eu também acho que isso fica mais pro torcedor, entre os torcedores, a discussão, aquela coisa de um ficar ali tentando zoar o outro, que é uma coisa saudável do futebol, mas eu acho que o momento do Fortaleza, hoje, a situação em que o clube passa, essa crise em que o clube vive, e a pressão, eu acho que ela é muito mais do que você falou. Eu acho que o ponto de comparação que o torcedor faz é com o próprio Fortaleza nos anos anteriores, inclusive no ano passado, porque a equipe é a mesma, porque a comissão técnica é a mesma. É claro que quando você vai para essa discussão, para essa coisa saudável que um torcedor fica falando com o outro, sempre alguém vai falar, né? Vai comparar o que um clube está apresentando e o outro não está. E acho até que a cobrança ela pode vir até um pouco mais... ela pode ser até um pouquinho mais pesada por conta disso, por parte dos tricolores quando vão reclamar da maneira como o time está se apresentando. E aí eu acho que a final do Cearense, por exemplo, ela é sempre citada. A gente não ganhou, por exemplo, do maior rival, do não ganhou nenhum clássico, né? O torcedor do Fortaleza pode dizer, nós não ganhamos do rival. Eu acho que isso pode acontecer. Mas eu não acho que diretamente é o motivo da crise, tampouco é o que mais irrita nesse momento. Acho que pode se somar, sim. Acho que o WB tem razão. Na hora que você vai pra cobrança, tudo se soma. Quando você vai reclamar, tudo que você pode pegar de elemento para criticar, você vai pegar e vai aumentar essa cobrança. Mas eu não acho que seja especificamente por isso. Eu creio que o ponto de comparação é muito mais pelo que o Fortaleza apresentou nos últimos anos. Como se ele tivesse mal acostumado, que não é mal acostumado, porque o torcedor gosta de receber o resultado positivo e o time tá lá para isso. Mas acho que o torcedor do Fortaleza ele se acostumou a alguns resultados que esse ano não estão vindo. É bem acostumado, acho que é isso mesmo, bem acostumado. Entendeu? Bem acostumado. Tem até uma música. Olha, mas o ponto que você citou, WB. Sim. O ponto que você citou. Eu vou contar aqui um caos. Conte. Viola? Não. Vamos de viola. Não é pra viola, não. É pra reforçar essa minha argumentação. Um tá de olho no outro. Um está de olho no outro. Não é só o torcedor, não. Não é só a rivalidade entre torcida, não. Eles sabem perfeitamente se o adversário maior conseguir um grau de excelência, ele se obriga a fazer o mesmo. Ele se obriga a fazer o mesmo. A torcida do Ceará, ela exige, pela história, ela exige que o time do Ceará chegue a um nível de representação tal qual fez o Fortaleza. Pode ser certeza absoluta disso. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Você tem que ter bons exemplos a seguir, ou não. Você tem que ter a quem admirar, rapaz. Olha, eu vou reforçar o que eu estou dizendo. Certa feita eu estava, no tempo em que a gente até viajava com os times, no tempo em que a PCDEC, a Associação dos Cronistas Esportivos, tinha um representante em cada delegação que saía daqui. Não foi do tempo de vocês. Havia uma obrigação. Obrigação em função, naturalmente, de um acordo, né? Sim. Todo time que saía daqui levava um cronista.
Um era da Rádio Verde Mar, outro da Rádio Irapuru, outro da Rádio Iracema e assim por diante. Um de cada rádio. Um de cada emissora. Havia um sorteio para saber qual o cronista. Isso era bom. Isso era bom, não. Isso era ótimo. Isso era ótimo. Você conversava com o treinador. Quantas vezes isso me foi possível com o Zanata, com o Zé Mário, entendeu? Com o Caiçara, com os jogadores, entendeu? Discutir até aspectos do jogo e tal. Era bom, era ótimo. Mas a blindagem horrorosa acabou com isso. E a gente vinha de um jogo no interior de São Paulo. Eu tô querendo me lembrar contra quem. E eu estava com o Ceará nesse dia. Sim. Nesse tempo. Terminou o jogo, a gente pegou um ônibus e indo para São Paulo para pegar o avião de volta. E aí, dentro do ônibus, o pessoal do Ceará, nosso amigo Dimas Figueiredo, saudoso Dimas Figueiredo, à frente das conversas, ele e dirigentes do Ceará que acompanhavam, eles não falaram noutra coisa senão nos resultados obtidos pelo Fortaleza. Eu, inclusive, eles ficaram meio que sorrindo amarelos, né? Eu digo, Dimas, vem cá. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, depois de um jogo desse, eu estou ouvindo vocês falando mais do Fortaleza do que propriamente do Ceará. Ele riu de maneira amarela. Mas é porque é assim. E aí onde é que está, sabe, a razão de toda essa rivalidade? É assim mesmo. Você tem que procurar cada um fazer o melhor. Então, se o Fortaleza está bem, eu tenho que estar mal. Não, eu quero ficar aqui na minha segunda posição, calmo, tranquilo, sossegado. Não é assim. Um quer superar o outro, é normal. E se não fosse assim, não haveria futebol, nem interesse por futebol, nem rivalidade. É natural que o time do Ceará queira repetir a trajetória do Fortaleza. Nada mais normal, isso não apequena o Ceará. Se fosse o contrário, não apequenaria o time do Fortaleza. Não compreender isso é não querer, na verdade, saber de como as coisas são feitas no futebol. Tanto é que, assim, quando você fala sobre o Ceará, seguir os passos do Fortaleza em relação ao desempenho nos últimos anos, mas quem começou aqui no futebol cearense mais esse estágio de profissionalização, de quitar dívidas, de equilíbrio financeiro. Foi o Ceará. Sim, pois é. Foi o time do Ceará. Pois é. E o Fortaleza seguiu os passos também. Então, sempre se tem o que observar pro rival. Pronto. O 2025, o melhor ano disparadamente é do Ceará. Tem nem comparação, tem nem o que questionar. Mas, olha, os resultados... Ótimo. O Ceará foi bicampeão invicto em cima do Fortaleza. O Ceará tá melhor no começo do Campeonato Brasileiro. O Ceará, os dois acabaram caindo na Copa do Brasil e na mesma fase. Mas o Fortaleza caiu na fase que entrou, logo na primeira. O primeiro adversário. E para um adversário mais frágil. O Ceará caiu pro Palmeiras. Então, assim, traçando o paralelo da temporada, o 2025 do Ceará, mas não tem nem comparação. Não, nada de braçada na frente do Fortaleza. E vou dizer mais uma coisa aqui.